Nessa videoaula nós vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos dados no mesmo plano a partir das coordenadas desses pontos. Então vamos lá falar sobre distância entre dois pontos. Para início de conversa, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos definir dois pontos no plano cartesiano. Então, dados dois pontos no plano cartesiano, é possível a gente calcular a distância entre eles conforme que a gente vai deduzir a seguir. O que nós vamos fazer agora é deduzir a fórmula, é deduzir a expressão para se calcular a distância entre dois pontos. Então, para isso, tomemos aqui um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, vamos tomar um ponto A de coordenadas x1, y1 e vamos tomar um ponto B de coordenadas x2, y2. Bem, o nosso intuito é calcular essa distância reta do A até o B. Para fazer isso, vamos chamar essa distância do A até o B de D, ok? E aí o que a gente pode fazer? Dá para a gente destacar um triângulo retângulo a partir da distância que nós já tínhamos. Nesse triângulo retângulo destacado, o que nós podemos perceber? A medida desse lado do triângulo retângulo é x2 menos x1. Por quê? Porque esse lado ele vai do x1 até o x2. Então é só você pegar o maior, que é o x2, menos o x1, que você vai ter o tamanho desse cateto do triângulo retângulo que nós destacamos. De maneira totalmente idêntica, esse lado aqui ele vai ser y2 menos y1, ou seja, o y de cima menos o y de baixo. Então o que a gente percebe? Nós temos um triângulo retângulo onde a hipotenusa é a distância D e onde os catetos medem x2 menos x1 e y2 menos y1. O que nós vamos fazer então? Como esse triângulo é retângulo, então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Bem, vamos substituir então os valores. A hipotenusa ela vai ser a distância que eu quero. Então a distância ao quadrado é igual. O primeiro cateto é o x2 menos o x1 ao quadrado, mais o segundo cateto é o y2 menos o y1 ao quadrado. Bem, com isso a gente chega na fórmula para se calcular a distância entre dois pontos. Dados dois pontos no plano cartesiano, a distância ao quadrado entre esses dois pontos é x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Bem, se você quiser uma fórmula mais condensada, que leve direto ao valor da distância, é só lembrar que o contrário da potência é a raiz. Então, em vez de distância ao quadrado, a gente pode passar a raiz para o outro lado, e eu digo que a distância entre dois pontos é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Bem, aí vocês utilizem a que vocês preferirem, porque são duas fórmulas equivalentes. Se utilizar a primeira, não terá raiz, mas você vai ter que aplicar a raiz no decorrer do cálculo. Utilizando a segunda, você já começa com a raiz. Bem, vou trazer um exemplo para nós já vermos na prática como é que se calcula a distância entre dois pontos. Então, eu quero determinar a distância entre os pontos A, de coordenadas 5 e 11, e B, de coordenadas 2 e 7. O que nós temos? O x1, que é o x do ponto A, é 5, e o y1 é 11. Já o x2, que é o x do ponto B, é 2, e o y2 é 7. Feito isso, o que eu faço? Eu pego então a fórmula da distância. A distância ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então vai ficar, a distância ao quadrado seria, vá substituindo, o x2 é 2, menos o x1 é 5 ao quadrado, mais o y2 é 7, menos o y1 é 11 ao quadrado. Vamos resolver o que está entre parênteses. Então você pega 2 menos 5, dá menos 3 ao quadrado. 7 menos 11 dá menos 4 ao quadrado. Vamos resolver então. Repete d ao quadrado igual. Menos 3 ao quadrado é 9 positivo, mais
menos 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Se a distância ao quadrado é 25, então a distância é a raiz quadrada de 25. É claro que nós sabemos que o 25 tem duas raízes quadradas, a positiva e a negativa. Mas como não convém falar em distância negativa, eu pego apenas a raiz positiva. Desse modo, a raiz quadrada de 25 é 5. Com isso, então, a distância entre os pontos A e B vale 5. Vejam aí que de uma maneira bem prática, bem rápido, a gente consegue calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Vamos para o segundo exemplo. Duas cidades estão representadas em um mapa por meio de dois pontos. As coordenadas desses pontos são: uma cidade está no ponto P, de coordenadas menos 30 e 20, e a outra cidade está no ponto Q, de coordenadas 50 e menos 40, cujas unidades estão em quilômetros. Eu pergunto qual é a distância em linha reta entre estas cidades. Pessoal, calcular a distância em linha reta entre estas cidades é equivalente a calcular a distância entre os dois pontos que representam essas duas cidades. Então, para isso, nós temos que o x1 é menos 30, o y1 é 20, o x2 é 50 e o y2 é menos 40. Desse modo, então, eu vou pegar a fórmula da distância. A distância ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado, mais o y2 menos o y1 ao quadrado. Quem quiser pegar ela já com a raiz quadrada pode pegar também, que dá na mesma coisa. Vamos substituir. Então, a distância ao quadrado é igual. O x2 é 50, menos o x1 é menos 30. Tudo isso ao quadrado. Mais o y2 é menos 40, menos o y1, que é 20, também ao quadrado. Vamos então resolver. No primeiro colchete, no único colchete que tem, menos e menos é mais. Então vai ficar a distância ao quadrado é 50 mais 30 ao quadrado, mais o restante eu só repetir. Menos 40 menos 20 ao quadrado. Agora nós vamos resolver o que está entre parênteses. No primeiro parêntese, 50 mais 30 dá 80 ao quadrado. No segundo parêntese, menos 40 menos 20 dá menos 60 ao quadrado. Vamos resolver então. A distância ao quadrado seria 80 ao quadrado dá 6.400, mais menos 60 ao quadrado dá 3.600. Somando 3.600 com 6.400 dá 10.000. Então, se a distância ao quadrado é igual a 10.000, então a distância será a raiz quadrada positiva de 10.000, que vale então 100. Desse modo, então, a distância entre essas duas cidades ela vale 100 km. Por que 100 km? Porque a questão falou que a distância, que as unidades nessa questão, que as unidades utilizadas estavam em quilômetros. Então, se eu encontrei distância 100 km. Terceiro exemplo. Determine a distância entre o ponto A, de coordenadas 3 e 3, e a origem. Essa questão é só para você perceber que a origem é o ponto de coordenadas 0, 0. Então, você tem que o x do primeiro ponto é 3 e o y do primeiro ponto também é 3. Como a origem é o ponto O de coordenadas 0 e 0, nós temos que o x2 é 0 e o y2 também. Daí, então, daqui para frente é idêntico ao que a gente fez anteriormente. Aplica a fórmula da distância entre dois pontos e vá substituindo. Então, a distância ao quadrado vai ficar o x2, que é 0, menos o x1, que é 3, ao quadrado, mais o y2, que é 0, menos o y1, que é 3, ao quadrado. Entre parênteses, 0 menos 3 dá menos 3 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado é menos 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Como menos 3 ao quadrado é 9, então a distância ao quadrado é 9 mais 9. Ou seja, a distância ao quadrado é 18. Por isso, então, a distância é a raiz quadrada de 18. Bem, nós sabemos que o 18 ele não possui raiz quadrada exata. Então, você vai quebrar o 18. Você vai quebrar o 18 em 9 vezes 2.
Então a distância é a raiz quadrada de 9 vezes 2. A raiz quadrada de 9 é 3 e o 2 fica na raiz. Portanto, a distância entre esses dois pontos vale 3 raiz de 2. Daí, claro, essa é a distância entre o ponto A e a origem que eu estava procurando. O quarto exemplo. A distância entre os pontos P de coordenadas 2 e 5 e Q de coordenadas x e 17, essa distância vale 13, cujas unidades também estão em quilômetros. Quais os possíveis valores de x? Bem, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós já temos a distância entre os dois pontos. A distância vale 13. Nós sabemos que o x1 é 2 e o y1 é 5. Nós sabemos que o x2 é o x que eu quero saber o valor. E o y2 é 17. E como eu disse, nós também já temos a distância entre os dois pontos, que é 13. Se eu já tenho a distância entre os dois pontos, que é 13, eu vou pegar a fórmula da distância, como a gente está acostumado a trabalhar, e vamos então aplicar esses dados na fórmula da distância. A distância sendo 13, então vai ficar 13 ao quadrado, é o x2, que é x, menos o x1, que é 2 ao quadrado, mais o y2, que é 17, menos o y1, que é 5 ao quadrado. Vamos resolver o que já der para ir resolvendo. 13 ao quadrado é 169, isso é igual, eu repeti o x menos 2 ao quadrado, mais, no outro parêntese, 17 menos 5 dá 12 ao quadrado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver 12 ao quadrado, 144, e eu vou manter o x menos 2 ao quadrado, porque fica mais fácil de a gente trabalhar com ele dessa forma. Vou inverter a igualdade, só para a letra vir para o primeiro membro. Então, para isolar o quadrado, eu digo que x menos 2 ao quadrado é 169 menos 144. Ou seja, x menos 2 ao quadrado é 25. Bem, se x menos 2 ao quadrado é 25, então a gente tem que o x menos 2 é a raiz quadrada de 25. Como a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, então nós temos que x menos 2 é igual a mais ou menos 5. Para isolar o x, jogo o 2 para o outro lado. Então nós vamos ter que o x é 2 mais ou menos 5. Bem, daí nós vamos ter duas respostas, né? Ou x é 7, porque na hora que você pegar 2 mais 5 dá 7. Ou x é menos 3, quando você pegar 2 menos 5 dá menos 3. Então a questão perguntava quais os possíveis valores de x. Então os possíveis valores de x são 7 ou menos 3. Dessa forma finaliza essa videoaula, onde através dela nós estudamos a maneira como nós vamos calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano a partir das coordenadas desses dois pontos.